Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a legítima luta por terra, moradia, reforma agrária. Infelizmente, nossa região foi palco, agora no último dia 10 de janeiro, de um ataque violento e covarde ao assentamento Olga Benário, em Tremembé, que fez vítimas. Valdir do Nascimento, 52 anos, conhecido como Valdirzão, é uma liderança aqui do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na região, e o Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, o Guegué, morreram no ataque. E outras 6 pessoas ficaram feridas. Um episódio que evidencia os riscos e desafios que os assentados enfrentam, mesmo após a regularização do assentamento. Uma luta permanente em defesa da terra e da vida. Para conversar conosco sobre esse assunto e a situação dos assentamentos do MST em todo o país e na nossa região, nós temos a honra de receber no Petrocast hoje Altamir Bastos, que integra a direção do MST em São Paulo e coordena o movimento aqui no Vale do Paraíba. Seja muito bem-vindo, Altamir, e em nome de toda a categoria petroleira, eu gostaria de manifestar nossa solidariedade por esse episódio tão absurdo. Oi, grato pelo convite, grato aí pelas felicitações, né, pelas homenagens, né, que várias categorias e principalmente sindicatos petroleiros fez, né, aos nossos companheiros aí que tombaram na luta. E dizer assim também que o Sindicato dos Petroleiros, a categoria petroleiros, né, com certeza aí é um dos maiores, né, parceiros, apoiadores, né, eu acho que ser parceiro é muito mais do que apoiador, né, da luta pela terra, né? Então a categoria aí que sempre está junto conosco em nossas lutas aí diárias, né, na luta pela terra. E vamos continuar sendo, né, por muito tempo, Sim. Altamir. Bom, para a gente começar essa conversa, não tem como a gente não começar, infelizmente, por esse episódio triste aí que ocorrido em Tremembé recentemente. Quem está de fora, Altamir, sempre acha que assim, o assentamento está regularizado, então pronto, o problema daquelas famílias ali já está resolvido, agora é só alegria. Mas esse episódio mostrou para a gente, evidenciou aí para todo mundo que não é bem assim, né? Parece que, na verdade, a luta de vocês é permanente mesmo depois da regularização do assentamento, né? E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente de como que é isso, por favor. Literalmente é uma luta permanente, né? O MST hoje, né, está com 40 anos, né, e eu tenho o prazer, né, de acompanhar aí, estar 35 anos, né, acompanhando a luta do MST, e eu observo, né, em toda essa caminhada, né, que depois que a luta maior, ela acontece depois que a gente vai para cima da terra, né, depois que a gente é regularizado, né? Porque ali a gente vai evidenciar no dia a dia, né, eu diria assim, o enfrentamento literal contra o capital, né? Porque o capital ele sempre vai nos tratar como reservas de mão de obra, né? A agricultura familiar, no modo geral, ela é sempre tratada desta forma. Então, a gente tem que continuar batalhando para permanecer em cima da terra, porque a gente precisa lutar por crédito, né? Vários tipos de crédito que a gente precisa, né? Para conseguir vir a produzir. Né? E eu, sendo um pouco mais específico, o Vale do Paraíba é uma região, ou uma das regiões mais ricas do Brasil. Então, né, a disputa, digamos assim, pelo mercado imobiliário, ela é frequente, é constante, né? Ela tem uma sede muito grande para se apropriar, né, seja qual área for, né? Ela quer jogar essas terras públicas, que são os assentamentos, do mercado. Ela quer movimentar essa especulação, né, para ela aumentar os seus ganhos. Né? Então, a gente, por exemplo, o assentamento em São José dos Campos, o assentamento Olga Benário em Tremembé e até mesmo o assentamento Conquista, aliás, desculpa, também o assentamento Manuel Neto em Taubaté, todos eles, esses 4 assentamentos estão muito próximos à área urbana. Por exemplo, de São José dos Campos tem um condomínio que faz divisa com o assentamento. O Olga Benário também faz divisa com um condomínio. E o assentamento Conquista aquele ali é escancarado que a cidade
digamos assim, que está entrando dentro do assentamento, né? Então, a especulação imobiliária sempre está ali à espreita, né, para vir a, tipo, desmoralizar o processo de reforma agrária, né? E a gente sabe que no último governo, né, porque todo um conjunto de situações que levaram a isso, né? E o último governo Bolsonaro, ele literalmente desestruturou o INCRA, né? Que é uma instituição, né, federal, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é responsável pelos assentamentos, né? Então, houve uma desestruturação total do INCRA, literalmente um sucateamento. Tanto que o prédio onde né, é a sede do INCRA em São Paulo, foi desativado, né? Levou mais de ano para o INCRA conseguir, a atual superintendência do INCRA conseguir reaver o espaço, né, que estava literalmente, precisava de uma reforma, né? Então, esse conjunto de medidas por parte do governo Bolsonaro, na verdade, foi na intencionalidade de dizer assim, ó, a grilagem, ou a bandidagem também, né, de ó, pode ir que vocês têm carta branca. E literalmente está acontecendo isso. E não só no Vale do Paraíba. Se você vai no Paraná, a gente frequentemente vê nos meios de comunicações, né, os relatos da violência no Paraná, no Rio Grande do Sul, é no Pará, é no Maranhão, é na Bahia, e daí são com comunidades indígenas, quilombolas, né? Então, a violência literal está contra, principalmente essas comunidades, né? Mas não deixa de estar contra a agricultura familiar também. Porque no momento em que o agricultor familiar, a família de agricultores familiares, não consegue acessar recursos públicos, na intencionalidade de vir a se estruturar, de conseguir a produzir, isso também é uma violência contra nós, né? Então a gente observou isso nesse último dia 10, né, que os caras não estão vindo para brincadeira, né? Essa bandidagem, né, ela não está vindo para brincadeira. Quando ela vê a oportunidade dentro de um assentamento, por exemplo, um lote que foi abandonado por uma família, o INCRA estava pegando ele de volta para o INCRA, esse lote, e depois o INCRA ia, pelas formas legais, indicar uma nova família para ir para esse lote. Então, esses bandidos, quando viram essa oportunidade, eles queriam entrar para dentro. Então, quer dizer, eles ficaram contrariados por conta disso, e aí isso acabou, culminando nesse episódio de violência extrema. Alguns dias antes, né, aí os meios de comunicações tradicionais aí, eles sempre procuram distorcer, eles ficam meia hora te entrevistando e colocam o que interessa para eles, né, para tentar dar uma mascarada, que é um problema interno, né? Ah, que roubaram os equipamentos da caixa d'água do assentamento, né? Então, o assentamento, ele estava vendo o que estava acontecendo, a movimentação dessas pessoas, né? Tanto que alguns dias antes, né, lá pelo dia 4, aliás, dia 6, se eu não me engano, essas pessoas foram lá e literalmente roubaram a bomba d'água do poço do assentamento, né? E então, quando o assentamento viu que realmente esses bandidos iam entrar para dentro do lote, as famílias se organizaram e foram lá fazer vigília no lote, né? Em torno de 15 pessoas foram lá e iam ficar vários dias, né? Para evitar que esses bandidos, na verdade, viessem a invadir. Só que na sexta-feira à noite, né, já era em torno das 11h15 da noite, eles chegaram lá. E os nossos companheiros e companheiras estavam lá. Eles estavam na casa, que fica 100 metros, né, longe da entrada, né, onde tinha a porteira. Eles desceram ao encontro deles, né, na perspectiva de conversar, né? Tanto que chegaram nossos companheiros e companheiras, literalmente chegaram conversando com ele. Ah, vamos conversar, de boa. Mas não teve conversa e eles começaram a atirar na hora, né? E eles foram na intencionalidade literal de execução. Tanto que o Valdir, ele levou muitos tiros, né? O Guiguê também levou tiros assim, na cabeça, no pescoço, assim, partes do corpo, assim, que literalmente era para executar. O Denis, que está hospitalizado ainda,
está demonstrando alguma reação de recuperação, ele também foi atingido na cabeça, né? Então, isso mostra, né, a intencionalidade da execução, né? Quer dizer, essa pressão da especulação imobiliária que você citou aí, né, que continua existindo e ameaçando as famílias assentadas, isso é uma realidade em toda a parte do país, ou ela é maior, ou ela é específica aqui da região do Vale do Paraíba? Ela acontece em vários lugares do Brasil, né? Em parte por especulação imobiliária, assim, digamos, um ataque por pessoas do meio urbano, né? E algumas regiões do Brasil é mais o ataque pelo próprio latifúndio, né? Que não deixa de ser muito diferente, que a violência é a mesma, né? Por parte do latifúndio, que ele também contrata bandidos, né, para fazer o trabalho sujo, e aqui também, né? Aqui no Vale do Paraíba é a mesma coisa, só que com um pouco de intencionalidade diferente, né? Assim, de como nós estamos mais próximos de áreas ou de grandes centros urbanos, né? Então a intencionalidade é de jogar rapidamente essas áreas no mercado imobiliário, digamos assim. Né? E também, como eu falei, a intencionalidade da desmoralização da reforma agrária, né? Dizer para a sociedade, né, eles querem dizer que a reforma agrária não dá certo, né? E nós vamos provar e provamos até hoje, né, qualquer espaço, né, a gente até convida, né, as pessoas aí, nossos amigos e até mesmo pessoas que nunca foram visitar um assentamento, que venham a visitar os nossos assentamentos da reforma agrária, para ver, entender como é a nossa batalha diária para a gente permanecer na terra. Altamira, e também você já mencionou aqui na nossa conversa que tem um sucateamento grande aí dos equipamentos do INCRA e tal. A minha pergunta era o que que poderia ser feito aí para acabar, né, com essa violência contra os trabalhadores rurais, né, o pessoal do MST. Como é que você vê essa situação? Na verdade, o que está faltando é presença do Estado? Eu diria que a origem de tudo é a presença do Estado, né? Porque quando o Estado não está presente, ele não está presente de várias formas, né? Uma delas é a questão do acesso ao crédito, né? De eu ter o recurso para mim poder construir a casa, eu conseguir investir na produção, na compra de equipamentos, né? E a outra e daí também tem a questão de assistência técnica, né, que é muito importante também, porque às vezes não adianta ter o recurso e não ter assistência técnica, né, principalmente para o planejamento da produção. Né. E outra questão é o Estado, né, principalmente como, digamos, controlador, observador do que está acontecendo, porque todos os assentamentos são áreas públicas. Né? Então, sendo área pública, o Estado tem que estar cuidando do que é seu. Né? Ou ela apenas deu uma concessão de uso para nós. E o que nós temos observado é isso, principalmente por parte dos funcionários de carreira, porque o funcionário de carreira do INCRA, ele é o técnico responsável para fazer as averiguações, né, de ver como é que está a situação do assentamento. Né? Então, ele vai lá, ele vai fazer um relatório, se ele constatou alguma irregularidade, a obrigação dele é notificar, seja o assentado, seja aquela pessoa que veio de fora, né, que não tem nada a ver com o assentamento, está ali, então ele tem que notificar isso aí. Por exemplo, lá no assentamento Conquista, em Tremembé, o técnico não foi notificar a invasão das áreas de reserva legal do assentamento. A área de reserva legal é esta que estava coberta por mata nativa. E está acontecendo a derrubada dessa mata nativa e é responsabilidade do funcionário do INCRA fazer essas notificações para a retirada dessas pessoas. Né? Temos invasões de áreas sociais, né, em vários assentamentos por pessoas que são alheias ao assentamento. E o técnico responsável, ele não faz essas devidas notificações. Né? Então, isso vai deixando a brecha para essas pessoas ir entrando, tranquilo, ninguém vai fazer nada, não vai me tirar daqui, né? E daí as pessoas mais atingidas por isso são as lideranças dos assentamentos, porque é
obrigação nossa, como militante, como dirigente, né, dos nossos assentamentos, vir alertar, seja o INCRA, seja a gente conversa sobre muito isso, relata nos encontros, né, do movimento, a nível estadual, principalmente, o que está acontecendo. Né? Só que uma coisa entre nós, o que nós podemos fazer, e outra é o papel do Estado fazer, que a obrigação real de evitar esses problemas é por parte do Estado. Né? A gente não quer aqui ficar passando a mão, né? Porque realmente é isso. Porque no momento em que o Estado diz não cumpre essa obrigação, as pessoas vão se achar no direito de invadir áreas, né, do Estado, que é o que está acontecendo. E hoje nós temos problemas nos 6 assentamentos que nós temos no Vale do Paraíba. Todos eles nós temos um problema. O ano passado foi assassinado um companheiro lá no assentamento Egídio Bruneto. O ano passado foi queimado a casa de uma companheira no assentamento Luiz Carlos Prestes, no interior de Taubaté. Então, vários companheiros já vêm sofrendo ameaças há muito tempo, né? E a gente, por exemplo, nós temos ocorrências, várias ocorrências policiais registradas, né? E nenhuma delas foi para frente, né? A polícia não vem investigando. Então, realmente, o Estado como um todo não quer, seja o Estado de São Paulo, seja o Estado-nação, aparentemente não está mostrando muito interesse em resolver o problema. Porque prender os mandantes e todos os envolvidos, que a gente sabe que foi muito mais de 10 criminosos envolvidos, né? Apenas isso não vai resolver. Porque se o Estado não cumprir o papel dele, que é estar ali acompanhando no dia a dia, né, a situação dentro dos assentamentos, não vai resolver. Nós novamente vamos ter novos assassinatos. Essa é a realidade. Se o Estado não se comprometer realmente assim com a situação como um todo, não ver só o caso do assassinato do Valdirzão e do Guiguê. Então, é ver todo o conjunto da problemática nos 6 assentamentos do Vale do Paraíba, né, para a gente ter alguma perspectiva de segurança. E relato aqui, né, que já tem várias famílias, companheiras minhas, comentando se não sentirem segurança, elas estarão se retirando dos assentamentos e morando em outro lugar. Então, as famílias que minimamente conseguem, né, apesar de todas as dificuldades, vir a produzir nos assentamentos, essas pessoas de bem, elas estão pensando em sair e literalmente ir viver em outro lugar, né? Por não terem segurança. Né? Tudo muito triste mesmo. Saindo um pouco aí da questão da violência, você citou aí que são 6 assentamentos, mas assim, tem muitos dos nossos ouvintes que não conhecem muito o MST, a presença do MST aqui na nossa região. Eu queria que você desse um apanhado aí de quantos são os assentamentos, onde eles ficam, mais ou menos, se você consegue dizer para a gente aqui na região do Vale do Paraíba, o número de assentados, né, e de alimentos produzidos também, que a gente sabe que vocês têm aí uma produção lúdica bastante importante. Sim. Nós temos 6 assentamentos. Né? O primeiro assentamento que aconteceu no Vale do Paraíba foi em 1993. Lá tem 103 famílias assentadas, né? Que é o assentamento Conquista, em Tremembé. Aí vários companheiros do movimento sindical, né, do Vale do Paraíba contribuíram, né, com a conquista desse assentamento. Né? Hoje é o maior assentamento em número de famílias que nós temos no Vale do Paraíba. A produção deles é exemplar, né? Principalmente aí hortaliças, legumes, né? E que grande parte dessa produção deles é comercializada no Mercatal e até mesmo vai para o CEAGESP em São Paulo, aqui mesmo em São José dos Campos. Né? Então, eu diria assim que é o nosso maior exemplo, né, de produção que nós temos aí do Vale do Paraíba. Esse assentamento ele aconteceu, assim, digamos, numa época bem diferente. Tanto que o próximo assentamento, que é o Nova Esperança, né, ele já vem num momento diferente, né, numa realidade totalmente diferente de origem, principalmente das famílias. Né? Então, temos aí o próximo assentamento foi o Nova Esperança, em São José dos Campos, e com 63 famílias. Né? Esse assentamento ele se realizou em 2002. Aí o próximo assentamento foi o assentamento Manuel Neto, o assentamento Olga Benário, em Tremembé,
né, isso é em questão, tem 46 famílias, em 2005. Aí o assentamento Manuel Neto, com 36 famílias, né, foi 2006, não me engano, com 36 famílias. O assentamento Luiz Carlos Preste, né, foi também em Taubaté, mas ele é bem um pouco retirado, né, da cidade, dá uns quase 30 quilômetros mais ou menos da cidade, em direção à Lagoinha. Lá tem 29 famílias. Essas famílias agora, a maioria dessas famílias desse assentamento Luiz Carlos Prestes foram regularizadas agora, final do ano. Né? Então, eles estavam aí mais de 15 anos, grande parte deles não haviam sido regularizados. E nesse assentamento também, ali tem, se o Estado brasileiro não se preocupar, vamos ter problemas gravíssimos lá. Já tem violência, um dos assentamentos, né, que no caso lá foi queimado uma casa, né, de uma companheira lá, e a gente já está observando, já tem várias ocorrências registradas na polícia. Né? E daí tem o assentamento Egídio Bruneto, no interior de Lagoinha, ali está uns 8 quilômetros da cidade, com 55 famílias. Então, se eu não me engano, o total dá 328 famílias no Vale do Paraíba. E o assentamento Egídio Bruneto em Lagoinha, ele ainda está no processo de regularização. Eu acredito que agora, nos próximos dias, as famílias aí vão ser homologadas, né? Até mesmo para elas poderem vir acessar os créditos. Né? Aí, falando um pouco sobre a questão da produção do Vale do Paraíba, dentro dos assentamentos, o que a gente tem observado agora, de alguns anos para cá, é o aumento da produção agroecológica com a implantação de sistemas agroflorestais. Nós já temos experiências aí que já tem mais de 10 anos, né, em sistema agroflorestal. Por exemplo, nós aqui em casa, né, a gente tem 4 hectares aí de sistema agroflorestal e, né, e vários outros, né, um exemplo nosso, né, e a gente vê que a melhor forma de se produzir alimentos hoje é em sistemas agroflorestais, por vários motivos, né? A questão ambiental, né? Que você vai estar restaurando o espaço, né? E que essa restauração ela vem com produção de alimentos. Então a gente pode preservar e ao mesmo tempo produzir alimentos. E ninguém mais precisa provar nada para ninguém, porque esta é a realidade. Né? A gente sabe, a gente não quer cair no produtivismo, né, do agronegócio, mas se a gente for botar na ponta do lápis, né, 1 hectare de sistema agroflorestal pode produzir pelo menos 60 toneladas de alimentos por ano, né, em 1 hectare, né, que o latifúndio nunca vai conseguir chegar perto, nunca, né? Então, e o sistema agroflorestal, né, ele é bom em vários aspectos, né, e um deles é nas relações humanas, que é o que mais nos interessa, né, porque todos os sistemas agroflorestais do Vale do Paraíba, eles foram implantados de forma de mutirão. Ele estimula a organização. Ele estimulou, por exemplo, uma coisa que o Valdirzão puxava, contribuiu muito, foi o grupo de coletores de sementes florestais, né? de árvores nativas. Né? Então, essas famílias que ingressaram nesse processo organizativo da coleta de sementes, elas viram uma nova perspectiva de geração de renda que não tinham antes. Né? E isso vem a potencializar o sistema agroflorestal, porque sem semente não tem sistema agroflorestal. Então, eles viram ali uma possibilidade e se inseriram jovens, mulheres principalmente, né? E o que a gente observou, né, o resgate do conhecimento da mata, né, de identificar as plantas, as árvores nativas, principalmente, as frutíferas nativas, identificar a época que cada árvore vai frutificar. Então, isso é uma sabedoria imensa que esse grupo que o Valdirzão estava, né, estava resgatando, né, com muita sabedoria, com muita organização, né, muito trabalho, e que, com certeza, a contribuição do Valdirzão vai fazer muita falta. Não é falar pouco, né? O Valdirzão, com certeza, era a nossa principal liderança do Vale do Paraíba,
Ele era o companheiro que chegou em 1993, né, no assentamento, contribuiu na organização do assentamento Conquista, né, em Tremembé. Então ele sabia o nome de todo mundo. Ele sabia qual era o número do lote de cada um. Ele sabia qual o crédito que cada um deles pegou. Então é um companheiro que literalmente vai fazer falta, né? A gente às vezes fala muito, a gente não vai fazer falta. Não, o companheiro Valdirzão já está fazendo falta, né? Porque ele era assim, um militante completo, né? Ele estava inserido, ele tinha toda a calma dele para conversar conosco, com todos, né? Ele tinha muita sabedoria, conhecimento, né, de causa, né, de conhecer a realidade para poder intervir, né? Então, realmente, não é todo dia que se forma uma liderança, um militante como o Valdir. Realmente, ele vai deixar para nós um grande legado. Quanto à produção agroecológica, só para a gente reforçar aqui para os nossos ouvintes, então é isso. A produção agroecológica é uma produção de alimentos sem utilização de nenhum agrotóxico, de maneira completamente natural, aí, portanto, com alimentos mais saudáveis e com respeito à natureza. É isso, a gente pode resumir assim, tá certo? Sim, eu diria sim. Eu gosto de resumir a agroecologia ou produção agroecológica a uma palavra: cooperação. Porque sem cooperação não vai existir agroecologia. Porque ela vai exigir essa cooperação entre nós, agricultores, as famílias, os agricultores no modo geral. Porque, assim, em primeiro lugar, eu não consigo produzir tudo. Por mais bem estruturado, por mais diversidade que eu tenha no nosso sítio, nosso lote, eu não vou conseguir produzir tudo. Então, a gente tem que cooperar, porque daí o vizinho vai plantar feijão, quem saiba eu planto arroz e eu vou trocar com ele. Eu acho que dessa perspectiva a agroecologia vem, né? Porque não basta, né? Porque muitos dizem assim, nós temos que resgatar a ancestralidade. Mas o que é ancestralidade? Será que era só produzir de forma agroecológica? Eu acho que não. De não usar veneno, de não usar adubo químico. Não, não é isso, não é só isso. É realmente resgatar as relações humanas, resgatar a cooperação na sua essência, né? A cooperação vem dessa intencionalidade, né, de vir a gerar relações humanas, gerar planejamentos, né, do o que nós vamos plantar, para onde que nós vamos escoar essa alimentação, de que forma nós vamos escoar isso, porque a agroecologia também é não estar dentro do mercado convencional, porque se eu estiver dentro do mercado convencional, quem é que vai estar se alimentando disso? Porque o próprio capital ele vai fazer com que esse nosso alimento ele seja superinflacionado. E daí poucas pessoas vão conseguir ter acesso a esse alimento, né, de qualidade. E não é essa a nossa intencionalidade. Então a gente quer formas bem diferentes de acesso ao alimento. E nós queremos que as famílias que moram no meio urbano elas venham nos visitar e a gente construir como é que ela vai ter acesso a esse alimento. Uma coisa que eu gosto de dizer também, até comentei isso hoje com um amigo, nós temos mais de 300 mil variedades de plantas que são alimento. E nós, seres humanos, nós estamos nos alimentando de no máximo 90. Então, nós temos uma grande diversidade de alimentos que precisam, né, ser exploradas, que a gente pode vir a se alimentar delas, né, principalmente as plantas alimentícias tradicionais que nós temos no Brasil e que dão de chinelo dessas importadas europeias, que é desde o repolho, a couve, a alface, a salsinha e tantas outras, né, que nós chamamos de exóticas, né? E nós temos aqui o picão preto, nós temos a batata doce, nós temos a mandioca, né? A folha da batata doce, a folha da mandioca, que é muito nutritivo. Então, assim, a gente quer resgatar isso, né? Porque não é, porque muitas pessoas antigamente até não passavam necessidade no meio rural e comiam isso, né? Comiam essas plantas tradicionais. E hoje muitas delas dizem: eu não vou comer isso porque eu comia na época que eu era muito pobre. Né? Nós temos que nos alimentar da beldroega, né? Da serralha, do Major Gomes,
Então, tem muitas plantas alimentícias, né, que são fundamentais para nós. E também dizer assim que a natureza, que o ambiente que é onde nós vivemos, ela precisa do ser humano, né? Porque se nós hoje estamos comendo um fruto, por exemplo, o cambuci, que eu gosto muito de dar um exemplo, porque ele é da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, ele só tem hoje porque as comunidades ancestrais manejaram a floresta, porque ele é de um porte baixo e o cambuci ele precisa de luz. E a gente sabe que a Floresta Atlântica ela é alta, né? Então, se não houver manejo, não vai ter cambuci. Então, esse é o nosso papel, de manejar a floresta de forma correta e que haja essa produção de alimentos e que essa produção de alimentos vai ser para nós, mas também, principalmente, para os outros seres que habitam, né, esse planeta, porque eles são fundamental. Só vai haver diversidade de árvores e de frutas se houver diversidade desses outros seres amigos nossos, né? Seja o tucano, seja a arara, seja o periquito, seja tantos outros, o jacu, a jacupenga e tantos outros, né? Então, é isso, é construir ou resgatar essa diversidade que a gente precisa fazer. E é isso que nós buscamos aí, né, com a implantação dos sistemas agroflorestais nos assentamentos, e a gente precisa do apoio do Estado. Restaurar com sistemas agroflorestais não é barato, né? E hoje quem está arcando com isso é a própria família assentada. Nós estamos aí numa batalha muito grande aí contra as mudanças climáticas, né? E nós não estamos tendo apoio. E a gente sabe que quem restaura, quem mantém o ambiente minimamente bem, é a agricultura familiar. E nós não estamos recebendo esse apoio, né? Então, acho que a sociedade como um todo ela tem que nos apoiar, defender a nossa bandeira, né? Nós, do Movimento Sem Terra, em momento algum queremos entrar em confronto, digamos assim. Não é apenas uma disputa ideológica que nós temos, né? É uma disputa realmente de projeto para o país, para o mundo, em que a gente vai conseguir viver bem, em primeiro lugar, com saúde, né? E para viver com saúde a gente tem que ter o ambiente restaurado, né? Então, todos nós temos que trabalhar junto. E eu dou um exemplo claro como o meio urbano pode nos ajudar. Reciclando lixo, por exemplo. Hoje, grande parte da coleta, né, do lixo nos meios urbanos vai para uma vala comum. Seja as folhas que é varrida, ajuntadas, né, numa praça, ou uma árvore que cai, ela está indo para o mesmo lugar onde que vai o plástico, que vai os restos de alimento, é o lixão. E isso nós agricultores que trabalhamos com o sistema agroflorestal, nós dizemos que isso é ouro, vale muito mais do que ouro, que ela pode se transformar em matéria orgânica para ser usada em hortas comunitárias, né, hortas urbanas, como também para nós. E isso está indo para o aterro sanitário. Existe uma máfia do lixo e ela não interessa para ela a destinação adequada, não interessa para essa máfia a reciclagem do lixo, né? Porque não precisa mais do aterro sanitário, nós podemos resolver tudo isso em casa. Então, são pequenas coisas, que na verdade são grandes, né? Que podem vir a contribuir para nosso bem-estar como um todo, né? Não só nosso aqui no meio urbano, mas, né, das pessoas aí que moram no meio urbano. Então, essa é a nossa intencionalidade, das boas relações entre todos nós, né? Nós não somos nem um bicho-papão, né, como muitas pessoas pensam, não somos extraterrestres, não estamos vindo aqui, né, como se fôssemos de outro planeta disputar espaço, né, dos terráqueos aqui. Não, nós somos terráqueos como qualquer outro e queremos, né, conviver bem, né, termos boas relações. Você fala com tanta empolgação, assim, que realmente a gente vê que, nossa, você faz o Sim. que acredita mesmo, isso é muito bonito de se ver. Quem está nos ouvindo aqui, se alguém quiser adquirir esses alimentos aí produzidos pelo MST aqui na nossa região,
Como é que faz? Você citou alguns lugares aí, o Mercatal, né, que vende? Assim, o que que nós recomendamos? Por exemplo, nós lá em casa nós temos um CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura. Então, eu vou explicar rapidamente como é que funciona esse CSA. No Vale do Paraíba nós temos vários CSAs. O CSA é um grupo de famílias do meio urbano que se organiza e escolhe uma família de agricultores para produzir para elas. Então, a gente elabora um planejamento, um orçamento anual, e que nesse orçamento, né, ele é montado, criado, né, planejado de forma coletiva entre os agricultores, né, e as famílias do meio urbano. Então, ali a gente coloca, o que a gente coloca nesse orçamento? Os gastos que a gente precisa ter com mão de obra, com luz, equipamento de irrigação, adubos, sementes. Então, a gente coloca tudo ali e daí a gente, viu, deu tanto, deu muito, que tal nós deixar uma parte dessa irrigação para investir o ano que vem? Então a gente faz esse planejamento coletivo e esse orçamento anual a gente transforma em cota mensal, né? Então as famílias pagam essa cota mensal e todo sábado eles recebem os alimentos, né? Então, eu nunca, por exemplo, já faz 9 anos que nós estamos com esse modelo aqui em casa, né? De escoamento da produção, porque não é comercialização, literalmente não é, porque você contribui com valor X para. É como se o sítio fosse uma extensão da sua casa. Né? Porque nesses 9 anos, eu nunca mais precisei precificar o alimento. Eu simplesmente colho e levo. Eu não olho para o pé de alface, vou ganhar 4, 5 reais com você. Faz 9 anos que nós não precisamos mais fazer isso. Né? Então, são alimentos de época que as famílias vão receber. Essas famílias também elas podem vir contribuir no sítio, na colheita, no plantio, na limpeza dos canteiros. Elas participam das confraternizações. Né? Então, é uma relação totalmente diferente, em que ela sabe de onde que está vindo o alimento, sabe quem que está produzindo, sabe das dificuldades que existem. Por exemplo, deu uma chuva de pedra e acabou com tudo. Essas famílias vão entender que é ali que elas precisam se manter fortes e vão continuar contribuindo para reerguer o sítio, reerguer a produção. Então, elas estão preocupadas literalmente com o meu bem-estar, o bem-estar da minha família. Né? Então, é uma relação totalmente diferente que se constrói. Então, essa é uma das formas. A gente gostaria muito que essa fosse a principal forma nossa de escoar a produção, né? Porque, no nosso ponto de vista, é a mais justa. E aí a gente também tem, com certeza, muitos assentados que fazem feira, tem muitos assentados que vão nesse mercatal, que é tipo um CEAGESP lá em Taubaté, tem muitos assentados que vão no CEAGESP em São José dos Campos, tem muitos assentados, né, isso eu já falando a nível de Estado, né, vão para o CEAGESP em São Paulo, né, e muitos assentados, às vezes, comercializam em alguns supermercados, né? Mas essa é uma parte que a gente não recomenda, né? Porque no momento que ela entrar num processo de comercialização bem convencional, ele está fadado a deixar de existir, né? Porque esse modelo convencional, né, de comercialização é o que mais explora as famílias, os agricultores, no modo geral, não são assentados. Né? Então, por isso que a gente enfatiza muito isso. Nós temos o Armazém do Campo em São José dos Campos, né, que é uma intencionalidade nossa que eles seja um ponto, né, de escoamento da produção. Né? Mas, vou ser bem sincero aqui, a gente não está conseguindo fazer isso porque a gente precisa de uma estrutura principalmente de deslocamento da produção. Né? Nós não temos transporte para lá de Lagoinha trazer ali os alimentos para o armazém do campo. Né? Então, essa é uma das principais dificuldades. A outra grande dificuldade que grande parte das famílias assentadas no Vale do Paraíba estão enfrentando é o acesso ao crédito, né? Porque eu vou chutar baixo aqui, 1 hectare de sistema agroflorestal, a gente precisa de no mínimo 100 mil reais. Qual assentado que tem 100 mil reais hoje para fazer um investimento desse? Né? Então, a gente precisa, né, de acesso a crédito para conseguir vir a aumentar a produção. Né? Porque os que produzem, geralmente, ele já há tempo, ele
ter um local para fazer essa entrega, né? Então, quando entra um mercado novo, ele precisa aumentar a produção, né? E para isso precisamos de recursos. Então, o Armazém do Campo hoje ele está sendo um espaço muito bom de estreitar essa relação com o meio urbano, né? Eu diria assim, principalmente com essa militância, né, que a gente tem aí, que ama tanto, né? Eu sempre digo assim, e que é um espaço cultural, né? Está sendo principalmente hoje um espaço cultural, né? Um espaço de encontro, um espaço de você quer programar um dia lá, fazer uma palestra sobre um determinado assunto, você pode fazer, né? A gente também quer aí que várias apresentações culturais já venham acontecendo e a gente quer que outros venham se apresentar nesse espaço, né? Então é um espaço assim que é principalmente de construção coletiva, né? Então é assim, a gente gostaria muito, né, os assentados no modo geral virem escoar a produção para para o Armazém do Campo em São Paulo, né, lá o sacolão lá que nós dizemos, né, o sacolão do padre Júlio Lancelotti, né, também que está precisando muito de alimento, o Instituto Baru, o Instituto Chão, o Instituto Feira Livre, né? Então tem muitos espaços, mas o grande detalhe é esse: nós não temos uma logística, né, de transporte. Então esse é nosso principal desafio. Puxa vida, Tamir, esse assunto renderia muito mais aí, né? A gente está aqui nesse papo aqui, já vai fazer quase uma hora já, mas a gente vai ter que começar a caminhar para o final da conversa. Eu queria, para a gente ir concluindo aqui, reiterar aqui o apoio total aí, né, do Sindicato dos Petroleiros, né, de apoio ao movimento, à luta pela terra, a nossa solidariedade por conta desse episódio violento, absurdo, né? A gente exige aí, vamos exigir celeridade nas investigações, punição a todos os culpados, né? E que o Estado, né, realmente cumpra esse papel, né, de dar segurança aí para os assentamentos, para que esse episódio horrível não aconteça nunca mais. E também, né, dizer assim, que no momento em que nós estamos fazendo esse podcast aqui, é uma forma também de colocar a sociedade a par, de fazer com que a sociedade, né, nos apoie, né, perante os órgãos públicos, né, que ela realmente tenha uma opinião favorável. Eu acho que esse fato eu diria assim, a nossa grande arma, né, esse apoio, né, que não é qualquer um que vai querer lá meter o bedelho, né, principalmente esses bandidos. Né. O que você está fazendo agora, que o Sindicato dos Petroleiros já vem fazendo há muito tempo, isso é de grande ajuda para nós, né. Então isso é fundamental aí, que eu comentei no início, né, todos os sindicatos aí das várias categorias aí do Vale do Paraíba, elas contribuíram de alguma forma ou outra aí com a organização dos assentamentos, né? Hoje nós só temos os assentamentos no Vale do Paraíba por causa da contribuição sindical, e isso é real, né? Isso a gente já ouvi relatos do próprio Valdirzão, né, aí vários sindicalistas da região, eu em conversa com eles, e realmente é isso. Sem o movimento sindical, né, no passado, aí nós não teríamos os assentamentos no Vale, isso é certo. Bom, eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de participar aqui do Pedrocast, contar um pouco para a gente aí do movimento aqui para a categoria petroleira. Foi muito valiosa a sua participação. Eu tenho certeza que muitos dos ouvintes não conheciam detalhes do que a gente conversou aqui. Eu agradeço muito, Altamir, muito obrigada mesmo, em nome da categoria. Tá bom. Eu que fico feliz, muito grato aí pelo convite e grande abraço a todos. Para terminar, deixamos aqui então o convite para que todos os ouvintes se aproximem e conheçam mais sobre o MST. Visitem os assentamentos, comprem os alimentos produzidos por eles, visitem o Armazém do Campo, que aqui em São José dos Campos fica na rua Maurício Diamante, ali no centro, e serve um almoço delicioso aos sábados. Conheçam mais sobre esses trabalhadores e a luta que travam diariamente. De nossa parte, podemos garantir que outros programas virão sobre o tema da reforma agrária e sobre a importância da produção agroecológica. E
o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!